Meu nome é Marcelo Freitas, tenho 30 anos, sou músico, filho de Aquiraz. A música ela é a minha vida, né? Porque tudo que eu consegui até hoje, tudo que eu consegui transformar os meus sonhos da minha vida e a minha família foi através da música. Eu nasci doente, eu nasci com um caroço na cabeça, os médicos falavam que eu só tinha 3 meses de vida. E minha mãe fez uma promessa para São Francisco, muito devota, muito católica, fez uma promessa para São Francisco. Fui criado com uma família muito pobre, nós nascemos no Iguape, na beira do rio, meu pai pescador, minha mãe rendeira. Fui criado com mingau de chá de capim santo, porque eu não conseguia pegar o leite da minha mãe e a minha mãe também não tinha condição de comprar o leite na época. Com 3 anos de idade eu já ia com meu pai pescar, já consertava, limpava o peixe, já levava o peixe para casa. Com 4 anos de idade já vendia picolé, água de coco na praia do Iguape. Com 5 anos já ia para Tapera junto com meu pai vender peixe. E depois já comecei sozinho vendendo peixe, camarão nas casas, em várias comunidades do Iguape até a Tapera. E decidimos morar na Tapera porque passávamos muita fome no Iguape. Pão, carne, essas coisas raramente acontecia. E às vezes acontecia quando alguém doava para a gente. A gente sofria muito, meu pai bebia também bastante. E aí a minha avó deu um espaço na casa dela para a gente poder morar lá até a gente poder se organizar. Chegando na Tapera, eu já fui procurar emprego, fui trabalhar numa padaria. E o dono da padaria viu meu esforço, me convidou para trabalhar à noite fazendo pão. Eu trabalhava de 9 até as 7 da manhã, isso todas as noites, ia para aula, chegava em casa só 11h30, e aí ajudar meus pais, ainda limpando algum sítio. Eu tinha 2 sonhos, um era ser padre, o outro era ser caminhoneiro. Não segui nenhum dos 2 sonhos. Estava na sala de aula, passou uma senhora falando sobre o projeto musical na creche, que havia um projeto de música, e aí já me despertou uma vontade de ser baterista. Não sei por qual motivo, queria tocar pagode, banda de pagode, e despertou essa vontade. Quando eu cheguei no projeto, depois de toda uma seleção, houve as inscrições. No dia da inscrição do projeto, eu tinha que ir para o Iguape com meu pai. Tinha alguns terrenos para limpar. Então eu fui com meu pai veio pescar, fiquei limpando os terrenos. E no final da tarde, meu pai veio com peixe, eu consertei, limpei o peixe todinho, coloquei na caixinha, tinha uma bicicletinha manareta, que era só de um varão, uma bicicleta muito antiga. E vim do Iguape a Tapera na pressa para poder chegar a tempo. No caminho a bicicleta quebrou, eu caí, machuquei todo, juntei os peixes da bicicleta e fui à creche. Chegando na creche, já era quase 7h30 da noite e não tinha mais vaga, só 60 vagas. Já tinha 75 pessoas inscritas, mas não foi 76, pedi muito a coordenadora que deixasse eu entrar. Passou um tempo, meu pai e meus avós, ninguém sabia sobre a música, sobre eu participar de alguma coisa de música. Meu pai dizia que música é coisa de vagabundo, o filho dele não ia ser música, música antigamente tinha cabelo grande, tinha tatuagem, filho dele não ia ser isso. Foi em 1987, que eu comecei o trabalho lá da Tapera. O Marcelinho foi um dos primeiros. Era um grupo, assim, um grupo de elite, um grupo de elite mesmo que eu tinha, assim, daqueles que chegavam e resolviam, Aí surgiu o chamado da creche, eu fui para esse chamado lá e fiquei encantado quando o maestro tocou uma música no pífaro. E aí depois ele colocou o pífaro lá, juntou o pífaro com os outros, eu corri para pegar o pífaro dele para saber se... Eu achava que o pífaro tocava sozinho. E vi despertou dentro de mim esse interesse naquele instrumento. No primeiro contato, já fui percebendo aquela coisa de liderança, uma coisa natural, E o Marcelo, ele seguiu mais para essa ideia do coletivo. Alguma eventualidade, eu não podia estar presente, ele me substituía. Depois ele foi ficando independente, pegou um trabalho aqui, outro ali, já foi tomando iniciativa, E ele assimilou muito bem isso aí, ele tem uma trajetória maravilhosa. E tinha que comprar o instrumento custava R$10. R$10 é o que eu ganhava durante todo o mês trabalhando na padaria. E aqueles R$10 é que eu ajudava a minha família na alimentação deles, Então eu comecei a juntar moedas de 1 centavo. E durante 2 meses e 16 dias, eu juntei as moedas de 1 centavo e consegui comprar meu instrumento. E aí tinha um outro processo, como estudar, onde estudar esse instrumento. Não é o que eu ia fazer para driblar minha família em relação a esse instrumento.
Então eu fui para, a gente antigamente não tinha banheiros, não tinha coleta de lixo, a gente ia fazer nossas necessidades, ia para ir nos matos. E aí eu tinha um cajueiro que eu guardava esse instrumento lá. Então eu ia, todas as tardes eu ia para tocar meu instrumento. Até que um dia, meu pai achou estranho, que sempre que eu ia ao mato tinha um som, e me seguiu, e aí viu guardar todo o material. No outro dia, ele já tinha feito todo um buraco, que colocava o lixo para queimar e tudo, e colocou meu material junto, né? Colocou no fogo esse material e ainda me deu uma surra de presente ainda. Porque desrespeitei, que para ele era um desrespeito, era um afronto eu ter seguido a carreira de músico. Uma vez eu encontrei com o pai dele, lá nos caminhos lá da Tapera, a gente andando ali pelas estradas. Aí o pai dele veio conversar comigo, né, e tal. Eu achava que ele não, sabe, aquela coisa de, não, isso aí não tem futuro nenhum, não sei o que é e tal. Quer dizer, ele desaprovava mesmo, né? Aí tanto que ele chegou a pegar a flauta, o pífaro, né? E sumiu com ele, né? Aí o Marcelo, pô, isso foi pra ele, imagina pro Marcelo isso aí, né? Foi uma coisa meia... Imagina na cabeça dele o que, né? Eu fiquei ainda por volta de 3 meses sem poder participar, né? Completamente fora. E um certo dia eu vendendo pão, encontrei uma criança tocando a música Tirou o Pau no Gato. E eu fiquei olhando para essa criança, uma criança de 5, 6 anos, acredito. E disse, olha, se ele pode, eu posso também. Conversei com ele desanimado, sabe, que ia desistir, né? Logo ele deu um jeitinho, comprou o dele mesmo e foi se virando, né? Não passou muito tempo, o pai ficou desempregado, não achava trabalho. E ele ajudou a sustentar a família com a música. Continuei estudando escondido ainda, esse instrumento, ficava estudando escondido. E uma senhora me convidou para dar aula para o filho dela. Como eu peguei muito rápido, o instrumento tocava super bem, me convidou para ensinar o filho dela. O filho dela sofria de adenoide, né? Ele tinha isso. E era mais um desafio para mim, né? Então ela me convidou para dar aula. Olha, você vai ganhar R$10, Marcelinho, porque as pessoas me chamam na Tapera como Marcelinho. E esses R$10 você vai... E aí eu fiquei em dúvida, será que eu saio da padaria e fico na música? Tem todo esse processo acontecendo. E eu fiquei na padaria e dando aula para esse menino 2 vezes na semana. Mas aí com 2, 3 semanas começou a chegar mais um, começou a chegar outro. Era uma empolgação da própria comunidade da Tapera em ver os filhos tocando pífaro, aquele momento é um momento único para eles. E em 3 meses eu estava com 90 alunos. E aí eu já estava começando a me preocupar como eu ia mostrar, o que eu ia dizer para os meus pais. E meu pai no primeiro momento não acreditou de forma alguma quando via aquele dinheiro na minha mão. Eu já estava com R$90, porque o dia anterior eu estava ajudando minha mãe, sem ele saber. E aí eu fiquei em casa e meu avô reclamando, você vai apanhar de novo, porque quem nascia comendo barro tinha que comer comendo barro. Meu avô tinha essa política, né? Meu pai veio da rua e me chamou para conversar lá na frente de todo mundo, e ele disse, pronto, é agora que eu vou apanhar. E aí ele disse, meu filho, você vai ser música dá dinheiro. Pô, isso aí pra mim foi Aí eu encontrei com o pai dele mais uma vez depois, né? Aí foi a minha vez de chegar lá e ó, tá vendo? Ele olhou pra mim assim, foi, pô, ele hoje me respeita muito, a gente se encontra assim, pô, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro, sabe? A Riteus e o maestro passaram, viram dando aula debaixo da mangueira, e aí pararam o carro, foram lá e ficaram observando, e viram minha prática, minha dinâmica como dar aula. E aí me fez um convite, me dando uma bolsa, fez um convite para mim ser monitor do programa da associação, que nessa época era a Associação Mineira de Praga. Fez esse convite. E a partir daí eu tive a oportunidade de gerenciar um grupo de quase 90 alunos. E eu fiquei muito preocupado, porque eu tinha uma experiência de dar aula para 9 alunos, 10 alunos. E com 3 meses, eu só tinha 9 alunos. De 80 alunos que eu tinha, com 3 meses só tinha 9 alunos. E aquilo ali me desmotivou muito, mas aí o maestro olhou para mim e disse, a partir desses 9 alunos que a sua vida vai iniciar, sua vida musical vai iniciar através dele. E foi verdade. Esses 9 alunos fez a primeira apresentação no ano de 2000, foi um sucesso, eles tocaram super bem. E a partir daí o projeto começou a se encaixar, eu comecei a formar outros grupos, a fazer outros trabalhos musicais.
o Marcelo lançou para mim, ele falou, David, você agora vai ser instrutor de música da CETEC. E logo de início eu fiquei com medo, pois eu não tinha essa relação com as pessoas, porque uma coisa é você tocar para você, uma outra coisa é você tocar ensinar para o público o que você sabe. Então assim, foi um desafio para mim, mas eu fui lá e ele me deu todo apoio, me ensinou, disse como é que era, e me lançou uma turma para mim, e eu fui lá e comecei a dar aula, e assim, a galera que aprendeu, e eu me senti orgulhoso, porque eu consegui repassar o que eu sabia. Me sentia como se eu estivesse ganhando muito dinheiro, porque eu estava ganhando dinheiro com uma coisa que eu gostava. O Marcelo, eu costumava chamar ele de paizão, porque ele me ajuda muito. Eu não considero ele só como um professor de música, e sim como um pai, porque quando eu preciso de alguma coisa, estou passando por algum problema, eu sei a quem recorrer, porque o Marcelo sempre está lá. Eu não tinha essa experiência de como segurar esses alunos, como manter eles dentro de um grupo. Isso já foi um desafio para mim muito grande. Mas a partir desses 9 eu conseguia a ver o mundo de outra forma, né? A olhar de outra forma, a resgatar aqueles meninos que estavam na rua, que eu passava, que via sentado sem ter uma ocupação, alguns desviando para outro caminho, outros que não iam para a sala de aula, ficava faltando aula para ficar na rua brincando e tudo. A música tira as pessoas da rua, né? Mau caminho das drogas. Muitas pessoas preferem as drogas do que a música. Os amigos que entraram junto comigo na associação, hoje em dia já vivem no mundo da droga. E assim, eu acho que a associação foi um dos caminhos que eu pedi para seguir, que não me deixou ser disperso da vida. E eu comecei a perceber que a música motivava eles a voltar à escola, a voltar a ter um lar familiar. E comecei a desenvolver esse trabalho musical, tanto dentro da associação, dentro da entidade que eu cresci, né, como a Tapera das Artes, como ser humano fora daquela instituição. E eu passei, acho que uns 5 meses, até o final do ano, aí meu pai foi e me tirou. Ele fica dizendo que não tem futuro pra mim, mas eu digo que eu tenho vontade de ficar na música. Aí ele fica querendo me tirar, só que eu disse a ele que eu não vou sair. Eu pretendo ficar até quando Deus quiser. Pretendo fazer uma faculdade que tenha relacionada à música também. E aí a gente tinha essa força de vontade. Faltava aluno, eu terminava minha aula, eu ia lá saber por que aquele aluno faltou, por que ele não estava vindo para a aula. Porque às vezes eu via ele na rua, né, e a gente preocupava com isso, com esse momento. Eu não tenho ele para mim como só um professor. O Marcelo para mim foi assim, muitas vezes no momento da minha vida ele chegou como fazer papel de pai, pois assim, ele sempre chegou junto, eu passei dificuldade na minha vida, momentos difíceis, eu chegava, e ele era a única pessoa que eu chegava para ele e falava, poxa Marcelo, eu tô passando por isso, cara, e tá sendo difícil para mim, e ele chegava para mim lá, e não, vamos lá, tamo junto. E o que mais encantou, eu tinha uma comunidade, né, que meus avós moram, que é uma comunidade rural, e que eu sempre vivia lá. E eu passava e via várias crianças sem ter oportunidade, sem fazer nada, sem ter uma perspectiva de vida. Eu preciso parar. Eu preciso ajudar essa comunidade. E aí eu comecei a pedir esse apoio dentro da entidade que eu tinha nascido dentro dela, que apoiasse esse desejo que eu tinha, né, que me ajudasse nesse desejo. Como eu não via que eles não tinham esse olhar, essa visão de pegar a criança da zona rural, de pegar a criança lá dos bairros mais carentes e trazer para ir na musicalidade, eu decidi fazer esse trabalho só. Entrei na associação, eu tinha 12 anos de idade. O meu primeiro emprego eu trabalhava de vaqueiro e eu não tinha esse dom para música. Então assim, a minha mãe ficou sabendo do projeto e aí ela foi lá e falou, vamos lá, vai conhecer. E eu dizia que não queria. E ela, vamos, é legal, e eu não queria. O primeiro dia de aula que eu fui forçado. Minha mãe me forçou aí. Então eu fui conhecer o projeto e de início eu gostei. Chegando na comunidade Vila Pagã, que é uma comunidade muito carente, quando eu cheguei lá eu só tinha em torno, acho que de umas 60 famílias. Não tinha telefone público, não tinha energia, não tinha uma escolinha muito antiga, com 2 compartimentos, mas uma comunidade carente, que ao mesmo tempo a gente sentia que eles tinham força de vontade, que eles queriam vencer na vida. E aí eu fui à procura de apoios, eu fui procurar pessoas que me ajudassem, como o professor Faustino,
foi um grande incentivador nessa história, e decidimos fazer um trabalho social dentro daquela comunidade, sozinho, debaixo de uma palhoça, ensinando a tocar pífaro. Era um louco, as pessoas chamavam esse menino louco, um menino, eu tinha 15 anos, né? Eu não sabia nem o que era aquilo ali direito, e as pessoas não tinham essa credibilidade ainda, porque eu era um jovem, um adolescente. Mas eu formei um grupo de 45 alunos, tocando pífaro, levando para o Marina Park Hotel, levando para o Gran Marquis, levando para grandes eventos em Fortaleza. Através do Marcelo, que ele conhece as melhores músicas aqui da região de Fortaleza, essa região, eu tive essas oportunidades. O Marcelo é um grande amigo, sempre foi um grande amigo, e sempre que eu preciso ele está ali para me ajudar. Trabalho profissionalmente com música, eu gravo com alguns músicos da região e faço alguns shows. O Marcelo, eu nunca considerei ele só um professor. Ele sempre foi um grande amigo, ele sempre ajudou a gente muito em tudo. A gente tem muitas oportunidades por aí fora, por conta de ele ajudar a gente. E aí eu senti ainda muita dificuldade em conseguir apoios para manter essa instituição, para manter esse trabalho social lá dentro. Então decidimos, junto com a comunidade, falar sobre a associação. Eu não entendi o que era essa parte burocrática de associação. Mas aí, vamos lá, vamos fazer, Marcelo, vamos estudar sobre isso. Eu comecei a ver, comecei a pesquisar e criei o estatuto junto com várias pessoas. Criamos a diretoria, fui o presidente, votado como presidente da CETEC, que foi a primeira associação que a gente fez, que é a Associação Educação, Trabalho e Cidadania. A partir daí começou toda uma história. Alugamos um pequeno espaço, começamos a sonhar mais, a trazer um curso de violino, a fazer um trabalho de uma escolinha de futebol dentro da comunidade, a tentar buscar algo para a comunidade precisava de um chafariz, a gente ia como uma associação buscar esse chafariz, fomos e conseguimos. Há uma escola de qualidade, que a comunidade não tinha essa escola de qualidade, então nós fomos atrás dessa escola de qualidade. Comecei a fazer o Natal Solidário, porque eu passei muita fome, em diversos natais na minha vida. E eu vi alunos que chegavam, muitas vezes, sem comer, sem conseguir nem tocar, porque não tinha se alimentado. Vi alunos, por várias vezes, comentava comigo que passava o Natal com fome. Então comecei a fazer o Natal Solidário com a música, arrecadando comecei no primeiro ano 5 cestas básicas. E dividia aquelas cestas básicas para alguns alunos. No segundo ano já foi acho que foi em 100 cestas básicas. Eu sei que hoje a gente faz uma arrecadação de quase 2.000 cestas básicas ao ano para essas famílias. Que eu não quero que essas famílias dependam de mim, que elas vão se confiar que todo Natal elas vão ter esses alimentos, não. Mas para mim é importante ver eles alimentados, ver saber que 5.000 pessoas se alimentaram no Natal através daquelas cestas básicas. A gente tinha tipo como fosse um rito de chegar para ele e falar: eu quero isso de presente, eu quero isso de presente de Natal. Então assim, eu cheguei para ele, todo mundo pedindo as coisas, pedindo bicicleta e tal, umas coisas assim. Aí eu cheguei pra ele: Marcelo, eu queria pedir um presente de Natal pra você, cara. Aí ele: se tiver meu alcance, eu lhe dou. Aí eu cheguei pra ele e falei: eu quero uma oportunidade pra me tocar na percussão. Não se preocupe que no início do segundo semestre do projeto você vai tocar a percussão. Daí ele me deu a oportunidade de tocar. E aí eu fui lá e mostrei o que era realmente o que eu queria. Eu descobri a música dentro de mim, assim, o meu lado musical. E assim, eu posso dizer hoje que a CETEC foi uma segunda casa para mim. Poxa, quando eu não estava na escola, quando eu não estava em casa, eu estava na CETEC tocando. Hoje eu tenho muito a agradecer ao Marcelo, pois ele me ensinou a ser essa pessoa correta, me ensinou a ser essa pessoa do lado social da vida. Hoje eu me sinto feliz com a criação do Instituto Sons da Vila. A gente conseguimos alcançar nossas metas, nossos objetivos, com os novos processos que vão acontecer, das orquestras e da gravação do CD e da minha vida profissional. Ele vai estar identificando a minha vida profissional e da comunidade. Então foi um passo enorme que nós temos agora. Eu falo muito do significado da música. A música é a arte de se manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante ao som. E é o que eu me sinto hoje, eu me sinto completamente realizado. A música para mim é tudo. Eu não consigo viver sem a música dentro da minha vida.